A Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS, conhecida também como WBA, que é a sigla para o nome em inglês, Women's Business Alliance, é um mecanismo do BRICS para promover o empreendedorismo feminino e a cooperação entre empresas lideradas por mulheres. Nossa convidada hoje é Mônica Monteiro, vice-presidente do Times Brasil CNBC e presidente da WBA aqui no Brasil. Olá, Mônica, muito bem-vinda. Obrigada por vir aqui conversar conosco. Roberto, é um prazer. Conta pra gente, a WBA foi estabelecida em 2019 e começou, né, a ser efetivada em 2020, né? O que ela alcançou nesse tempo de lá para cá? É muito interessante essa rede. A gente sempre fala que é necessário ter rede, principalmente na nossa pasta de gênero, e aí o WBA vem para isso, né? 2019 foi todo assinado, 2020 começa a operação. Aqui no Brasil ela é administrada pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, e aí a gente trabalha na mesma governança em todos os países. Hoje eu sou a global, porque o Brasil é um país global do BRICS. O ano que vem será a Índia, então o país global será a Índia, né? Então, como é que a gente faz? Nós trabalhamos, sou eu a presidente, eu tenho uma vice-presidente e tenho 5 vice-presidentes temáticas de cada pasta que a gente faz a mesma governança em todos os países. Cada vice-presidente dessa tem um grupo de empresárias, todas voluntárias, que discutem aquela temática em que a gente faz negócios em cima daquela temática. Então, como os números nossos são muito ruins, a gente sempre recomenda alguma coisa para o governo, mas o nosso objetivo é fazer negócios entre a gente. Não só networking, mas a gente fala que é transformar contato em contrato, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente, na verdade, encontra nessas pastas temáticas quem quer comprar, quem quer vender, para que a gente consiga evoluir nesses números. E tem toda uma questão também, assim, como funciona a questão cultural, né? Porque são países muito diversos, realidades muito diversas. É difícil dizer se mais ainda, mas com certeza entre as mulheres, né, também é muito marcante essas diferenças, né? Acho que essa é a nossa vantagem, né? A gente é tão diferente que essa é a nossa vantagem, porque a gente consegue dialogar. E o Brasil tem essa maneira, dessa diplomacia, acho que a gente nasce com isso aqui, de estar dialogando sempre com os diferentes. É o que o meu maior aprendizado, e como presidente do BRICS, eu posso dizer que é esse, né? A gente saber lidar com cada maneira e cultura diferente de negociar, regra do jogo diferente, as barreiras de cada país, as dores de cada mulher em cada país desse, é muito interessante. Mas a gente tem conseguido fazer coisas incríveis e isso é que é o grande barato do WBA. Né? O WBA, como você falou, surgiu em 2020 e cada ano vem em um país e a gente faz vários eventos em cada país desse daqui. Não só no Brasil são feitos eventos, né? Então, assim, a própria África do Sul, ela fez a temática da agricultura, a Índia sempre pega a parte de saúde, a parte de tecnologia, a Rússia também pega a tecnologia e a parte financeira. Então, assim, o Brasil resolveu fazer de todas as temáticas e a gente fez esse ano dessa maneira. De maneira que a gente conecta antes, a gente faz um B2B junto com parceria com a Apex, com o Sebrae, com o MIDICT, com entidades também privadas como o SEMEC, das associações comerciais e outras entidades que existem de redes de empresárias no Brasil e convidamos todas para a gente estar juntando. Então, a nossa rede não é porque é da rede, vamos fazer negócio só com a rede, pelo contrário, nossa rede é ampla, né? E esse é o grande barato também, porque a gente também tem que dialogar com as redes do Brasil, entender as redes lá de fora. O grupo hoje está bem grande. Só para você ter ideia, a gente fez as discussões de grupos de trabalho e reuniões para poder estar entregando um relatório para a Presidência da República. Foram mais de 250 mulheres se reunindo, todas voluntárias, todas empresárias, né? Sabendo o que está querendo ali, né? Com o propósito de crescer a empresa, de conectar outras empresas. Então, foi um movimento muito bonito. Esse ano, realmente, o Brasil deu um show. Que bom saber, né? Agora, a gente ouve muito falar, assim, das dificuldades das mulheres empreendedoras, empresárias, por exemplo, né, em conseguir financiamentos, o famoso teto de vidro, né? Assim, isso aparece também em outros países, as mulheres conseguem se amparar, se ajudar nessa questão mesmo da projeção feminina? Vou te dar uma realidade de números, só para você ter noção. Eu trabalho com as mulheres que exportam, né? As mulheres
mulheres que estão nos países do BRICS. Então, já passaram por a etapa do Brasil e estão exportando. Elas precisam escalar mais, né? Para escalar mais, o poder público e privado tem que caminhar junto. Nós só vamos conseguir mudar esses números quando o poder público e o privado caminhar junto. E isso sim ser uma política não de propósito, mas de propósito para que mude esses números, né? Para que a pequena vire média, a média vire grande. Pra você ter ideia, hoje só 15% das mulheres que são lideradas, que têm empresas lideradas por mulher, elas conseguem exportar. A gente precisa escalar, isso é muito pouco. Precisa escalar isso. E, para isso, o poder público tem que estar junto com a gente, né? Para que a gente consiga não estar só na moda ou em outras redes econômicas, mas principalmente construindo pontos na área de energia, na área de infraestrutura, na área de tecnologia, na indústria da saúde. Então, nós estamos prontas, com empresas já prontas para estar escalando. Para escalar, a gente precisa do apoio mesmo, né? Do poder público e privado junto. Eu costumo dizer que, assim, no mundo, o dinheiro mudou de mão e vem mudado cada vez mais. As mulheres estão ocupando mais lugares de espaço, né? Estão trabalhando muito mais, portanto, já estão com dinheiro, com recurso. Elas vão buscar produtos que sejam de acordo com a realidade da mulher. Antes a gente não tinha isso, então o consumo tem que ter esse olhar. E aí é que nós vamos mudar essa regra do jogo. Então a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer, poder público e privado junto. Essa cooperação tem que estar junto para estar realmente fazendo de propósito essa mudança de números, né? E pensar que a gente vai estar mudando esse consumo porque é a mulher que vai escolher um produto de acordo com a realidade dela, né? Vai escolher um celular que caiba na mão dela, não que tem. Vai escolher um carro que seja com a anatomia dela, né? Vai escolher um remédio que seja para o corpo dela e assim por diante. Então, o olhar da planta da fábrica ao comércio, à indústria, à agricultura, vai ter um olhar feminino. E para isso a gente vai estar mudando a economia. Mas a gente tem muito para estar fazendo. Imagina que só 15% das empresas lideradas por mulheres exportam. A gente precisa estar junto, para escalar junto, né? Claro, as nossas barreiras são várias, não só financeira. Só para você ter a barreira da segurança, que eu vou estar te falando. Como é que uma mulher viaja sozinha para um outro país, né? A gente sabe várias coisas, várias histórias que acontecem mesmo. Então, tem toda uma segurança, uma rede que tem que estar junto para apoiar, para que essa mulher possa escalar. E como a WBA pode, né, auxiliar, né, nessa promoção das empresas lideradas por mulheres? O que é que nós temos feito? Os encontros de negócios, né? Comprador e vendedor. E é por isso que o apoio das entidades que fazem esse tipo de trabalho no Brasil tem que estar junto com a gente, né? A Apex tem feito esse trabalho, a CNI tem feito esse trabalho, o Sebrae tem feito esse trabalho junto com a gente. É muito, mas ainda é pouco. A gente precisa de muito mais para estar mudando esses números, né? A gente tem feito negócio de comprador e vendedor. Quem está querendo comprar o quê, quem está querendo vender o quê, e a gente já marca o encontro para poder a gente estar fazendo esses negócios. Então, é B2B mesmo que é que a gente está precisando. Além disso, a gente escalar uma pequena empresa ir para a média ir para a grande, é que a gente vai precisar desse financiamento, como você colocou, né? Então, o financiamento tem que andar junto do B2B. Eu preciso escalar, eu preciso aumentar. Para a média virar grande, eu preciso dar uma obra com a empresa média para ela virar uma empresa grande. Não existe empresa grande. A pirâmide é muito mais curva para a gente. São muito poucas mulheres que estão no topo da pirâmide, muito poucas. E a gente precisa escalar isso. Então, a gente precisa realmente de financiamento, de aporte, para estar junto, chegando, mas isso tem que ser uma coisa de política, de propósito, para que isso aconteça. E por que as mulheres têm essa dificuldade maior? Assim, quais são as causas para essa questão aí? Existem causas culturais enormes, né? Eles ainda perguntam se você ter filho, você vai deixar de trabalhar. Essa pergunta ainda existe hoje em dia, né? Os bancos fazem perguntas que, se você for colocar, é uma loucura, né? Começar, assim, os bancos do governo e os bancos fora do governo tinham que ter essa política diferenciada, né? A gente fala, não, nós vamos ajudar as mulheres, mas precisa de mais. Precisa de muito mais do que isso. E aí, na hora que coloca uma mulher, então, na presidência ali, ela tem um outro olhar, né, para as mulheres. Ela vai ter um outro olhar, o consumo vai ser outro. Esse movimento é inevitável. É inevitável. As mulheres estão já em postos de trabalho, já estão com recursos, elas vão consumir. A decisão de compra, hoje 70% já estão dito nos Estados Unidos que é a decisão de compra da mulher. No Brasil, a gente está chegando a isso. Então, se a gente vai decidir o produto, a gente vai decidir um produto muito mais responsável, um produto de mulher construído para a mulher.
para o seu corpo, para o seu olhar. Então, precisa de mulheres na planta da fábrica, precisa de mulheres na agricultura. Só para você ter ideia, na agricultura, 15% só de mulheres, elas têm, de acordo com a FAO, têm terras cultiváveis. Então, ela precisa de muito mais. Se a gente colocar um pouco a mais nisso daí, a gente já combate a fome só com esse pouco a mais de terra cultivável por mulheres. Então, quer dizer, a gente tem que estar pensando realmente segmento por segmento e fazer as coisas pontuais do que está sendo feito. A nossa demanda é enorme. A gente tem a demanda da violência, a gente tem a demanda da saúde, nós temos várias demandas, mas a demanda dos negócios precisa ser olhada, porque é aí que a gente vai estar, essa arma poderosa do empresariado que pode mudar a economia, que a gente vai estar contratando mais pessoas, que a gente vai estar trazendo mais mulheres para essa roda da economia. Então, eu acho que a gente tem que ver o empresariado de uma maneira diferente, principalmente o empresariado feminino. E quando, diante dessa situação global, essa interação da WBA, assim, nos outros países membros do BRICS e aliados, eles têm as mulheres têm essa mesma posição, essa mesma dificuldade de alcançar, de conseguir os recursos, de conseguir alcançar os postos mais altos? Muito interessante, Roberta. Alcançar os postos mais altos, eu estou falando assim, das mulheres do BRICS, é a mesma problemática em todos eles, né? Claro, aqui é uma coisa a mais, outra a menos, né? Você vê, a China tinha a política da minha geração lá, ela tinha a política do filho único. Se só nascesse só mulher, como é que seria? Né? Então, assim, são problemas diferentes. Mas quando chega lá em cima, no topo, você vê, tanto no poder público, né? Você vê que no poder político tem pouquíssimas mulheres. Né? E aí é que vai dar a decisão. Na África, você vê um pouco a mais disso daí e cada país tem uma maneira de ser diferente, mas a problemática é a mesma, a falta de financiamento e a necessidade de uma rede de proteção maior para que a gente possa escalar mais ainda e ter esse gap, diminuir esse gap. Agora, é muito interessante, né? Você lidar com cada país é uma realidade tão diferente das empresárias, né? Você vê, uma puxa mais para um lado da saúde, o outro puxa mais, também por causa da realidade delas, né? A nossa realidade aqui tem muito agro, né? Você vê as mulheres do agro aqui, eu acabei de vir de uma feira do agro, é interessantíssimo como elas estão entrando e tem outras barreiras que elas enfrentam ali, né? Então, assim, a mesma coisa acontece em todos os outros países. As nossas recomendações, a gente vê que são as mesmas, né? As recomendações para o governo são as mesmas. Mas como atuar em cada país, no seu segmento de negócios, é completamente diferente. Então, você vai para uma China, você vai fazer uma China de IA, de inteligência tecnológica, tem um campo enorme. Eu acho que isso é uma vantagem. O nosso número está desse jeito, é uma vantagem porque a gente tem uma avenida para estar percorrendo. Eu vejo vantagem, sim, que a gente está no momento ideal para a gente estar avançando. A necessidade é mais cooperação e o poder público e privado está junto. Vocês realizaram um evento, um fórum, né, em março. Quais foram as conclusões? Olha, a gente já começa a realizar fórum desde janeiro, tá? Então, janeiro a gente teve África do Sul, a gente teve aqui no Brasil, teve na Rússia, teve na China. Então, todos os meses desse ano a gente vai estar trabalha em cada país, né? Então, não é só no Brasil. Foi daqui do Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Todos os meses, em cada país do BRICS, a gente faz esses encontros grandes em que tem as recomendações, discussões sobre cada tema desse e o principal, que é o B2B, que são rodadas de negócios. Então, todos esses a gente tem feito isso daí. Vamos mudar os números, eu acho que até final de 2025, essa é a minha meta, que a gente consiga avançar nesses números. É para isso que eu e meu grupo todo, voluntariamente, estamos trabalhando para que a gente consiga mudar esses números, né? Mas a gente tem feito um trabalho enorme, não só de discussão, mas principalmente de execução, de estar juntando mulheres de negócios entre elas. E como você falou, né, a questão toda é pública e privada. Com relação assim, ao setor público, quais são as recomendações, né? Nós estamos aqui no Senado, uma casa legislativa, né? O que falta na legislação brasileira? Olha, vou dar um exemplo. Se a gente der uma obra, aí vai assim, olha, não temos empreiteiras lideradas por mulheres. Não tem. Porém, ela está média e está pequena. Se eu der para uma média, ela vai virar grande. E o ano que vem ela já vai estar dentro da pirâmide de empresas grandes para ser disputada. Então, o que a gente quer, na verdade, são oportunidades para que a gente possa escalar junto e competir igual para igual. É isso que a gente quer, competir igual para igual. Mas, para isso, a gente precisa escalar.
né? Para escalar, precisa estar junto disso daqui. Então, precisa de alguns regulamentos para que a gente consiga inserir. Daqui a pouco vai estar tudo normalizado, mas esse pulo a gente precisa dar. É necessário isso daí. É necessário estar colocando. Já é urgente, no mundo todo já está fazendo. E o Brasil precisa fazer isso cada vez mais, né? Então, esses mecanismos poderiam ser, por exemplo, cotas? Eu não diria, essa palavra toda, tem gente que é a favor, que é contra, tal, mas eu acho que é inserir, ela ser mais inclusiva mesmo, né? A gente está falando aqui de obras, né? Uma obra de uma empresa pequena, de construção civil pequena, ela só vai se tornar média quando ela ganhar alguma coisa. Ganhar não, porque ela vai competir de igual para igual. Mas eu preciso colocar ela dentro dessa economia. Como você vai chamar, se isso é cota, se isso é um percentual, se isso é uma meta? Vamos colocar isso como uma meta para a gente colocar e chegar a 30%, a 35%. Vamos colocar numa meta, né? E para isso precisa ser colocado. Tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar de propósito para que isso aconteça. Então, precisa desse olhar, que seja, eu tenho um propósito, não, propósito, eu quero de propósito, que a coisa aconteça na ação. Não só nisso, estou dando um exemplo aqui, mas são em todos os outros segmentos, para que a gente consiga realmente ter e avançar nisso, escalar, que a gente fala, né? Então, não adianta eu ficar só na pequena, só na média. Para isso, eu preciso desse apoio para esse começo agora, porque a gente vai dar a entrega. Daqui a pouco, quando tiver 30%, 35%, a regra é igual. Tem alguns projetos, né, de cooperação, por exemplo, um projeto algodão que está sendo desenvolvido. A gente pegou o algodão e outros projetos, porque vai da agricultura à indústria, né? Passando pelo tingimento, pela moda. Então, a gente participou de Fashion Week na Rússia, na China. Agora, a gente está trazendo toda a parte de moda, com design, com tudo, que vai ser exibido agora no Summit no Rio de Janeiro, da moda da China. Está mostrando aqui para cá. Então, a gente está tentando fazer todo esse cruzamento, principalmente do algodão brasileiro, porque o algodão brasileiro a gente exporta muito o algodão, né? É consumido pelo mundo todo e esse movimento tem que estar crescendo mais, mas a gente também está produzindo aqui. Então, é importante que essas empresas, tanto da Índia quanto da China, vejam o nosso algodão, vejam a qualidade do nosso algodão, para que a gente possa vender também para as empresas lideradas por mulher. Mas aí, nesse caso, então, é o algodão já beneficiado, trabalhado, tecido... O algodão aqui no Brasil, ele é mais vendido, ele é cru, natura, né? In natura mesmo, né? Então, assim, a gente precisa construir mais essa indústria aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa conectar comprador e vendedor, para que a gente consiga deixar também esse algodão aqui e misturar com o algodão de outros lugares, né? Eu lembro que a presidente da Etiópia ligou para mim e falou assim, e o algodão da Etiópia? Eu digo, por que não está junto, né? Isso é que é o grande barato também dessa rede. Essa rede a gente não diversifica nem por partido, nem pelo contrário, todo mundo está junto, né? Eu acho que a rede de mulheres, por essa casa também ser desse jeito, né? Acho que a Câmara e o Senado têm mostrado isso, que na pauta de gênero a gente está tão aquém. A gente precisa tanto mudar os números da gente, que é de 15% para a gente chegar a 35%, é mais que dobrado o que a gente está fazendo, que a gente não pode ter. Então, a gente se junta de todos os movimentos. Por isso que o WBA recebe todos os movimentos de mulheres que trabalham para a pauta de empresariado, de empreendedorismo. Recebemos todas elas, convidamos todas para estarem nos eventos conosco, tanto na China, quanto na África do Sul, quanto na Índia, né? E a gente vai estar ainda trabalhando até esse ano 2025 todo, em cima dessas rodadas de negócios. Um outro projeto muito interessante é a Orquestra Sinfônica do BRICS. O que é isso? A Orquestra Sinfônica do BRICS, a gente está trabalhando ainda nessa temática, porque a música, ela passa por todos os países, né? Todos os encontros nossos, a gente tenta trazer um pouco da cultura de cada país, porque a gente só faz negócio com quem a gente conhece, a gente não faz negócio com quem a gente não conhece. E a cultura é a maneira de estar conhecendo. A música foi o que a gente achou, em que poderia ser um elemento de união de todas nós. E aí a Rússia conhecia a música brasileira, os instrumentos, e aí as universidades estão se comunicando para estar construindo essa orquestra sinfônica e poder estar trabalhando numa orquestra única WBA.
Mas ela tem algum enfoque assim feminino, para 100% de mulheres. Só mulheres, 100% de mulheres. De mulheres. Só de mulheres, só de mulheres. É um trabalho que está sendo feito ainda pelas universidades, com regras claras, para que cada universidade depois venha dar aula. Então, está sendo feito ainda com regras claras, é a mesma coisa do algodão, sabe? Com regras claras para que a gente possa fazer o trabalho do algodão e todas poderem estar trabalhando em cima dessa temática. E aí essa orquestra depois vai viajar pelos países do BRICS? Tomara que venha muito patrocinador para ajudar. Como eu falei, a gente é voluntário, nós somos subordinados à CNI, mas a gente, na verdade, pega todos os parceiros para estarem ajudando. E aí é que eu falo mesmo, né? É sair do propósito para o de propósito, para que a gente possa fazer projetos como esse, tá percorrendo o mundo todo. E qual é a visão, assim, até o fim do ano, assim, o que o Brasil, a presidência brasileira, né, gostaria de entregar, né, na conclusão? O MIDICT tem feito pesquisa com esse recorte feminino, o que é uma coisa muito interessante, porque não existia. A gente não sabia como é que era o número de mulheres que eram empreendedoras na exportação. E hoje a gente já tem esse número, né? A gente sempre soube do micro e pequena empresa, que é liderada por mulheres, mas a gente nunca soube dentro da pirâmide, essa mulher média que está aqui com essa dor da exportação, com todas as barreiras, não é da língua, mas do medo, de outras coisas que é interessante a gente discutir aqui depois. Como é que essa mulher pode escalar, né? Como é que ela pode estar fazendo tudo isso aqui? Então, eu acho que esse momento... Eu até me perdi. Esse momento do MIDICT, quando o MIDICT fez essa parte toda de pesquisa, né, ela fez esse recorte e a gente hoje tem 15% de mulheres que exportam. Eu espero que no final do ano a gente chegue a pelo menos 19% de mulheres que consigam exportar para que esse número mude, né? Quando uma mulher exporta, ela está escalando, está colocando já o seu dinheiro em outra moeda, a qualidade chega num outro nível, a exigência é outra, o produto melhora, né? Ela emprega muito mais, o salário de quem ela emprega é maior, entendeu? Então, você vai vendo que a pirâmide vai mudando a qualidade disso tudo. Portanto, a gente vai estimular, sim, a mulher a exportar com responsabilidade, né? Não é exportar dessa maneira, chega lá e vai fazer... Não, tem todo um trâmite de responsável. Por isso que é importante estar sempre conversando com as entidades como a Apex, como outras, como o SEBRAE, como outras entidades, como a CNI, que possa realmente ajudar. Tem que ter advogado junto, tem que ter um apoio junto, tem que entender quem é que está comprando do outro lado, tem toda a barreira legal de cada país, tem como assinar, né? Cada formulário é diferente um do outro. Quer dizer, existe uma burocracia diferente disso tudo que é importante a pessoa saber, senão não vai conseguir fazer a sua primeira exportação. E quem faz a primeira não deixa de fazer mais. Porque isso traz sempre, né, assim, ganhos. Sempre ganhos. E tem sido muito importante essa parceria com o MIDICT, sabe? Porque ele fazer esse recorte, a gente conseguir saber onde é que nós estamos e o que é que nós queremos, isso aí só foi possível porque tinha parceria do Ministério junto e de outros organismos do governo junto com a gente. E aí, depois que concluir, entregar a presidência do WBA, né, o ano que vem, vai para a Índia, e aí você volta a ser presidente do capítulo nacional. Do capítulo nacional. Então, nós somos convocadas, continuamos fazendo a rodada de negócios, continuamos fazendo todo o trabalho, só que agora o foco vai ser na Índia. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um campeonato de startups aqui. Já foi feito também nos outros países. O ano passado na Rússia, um ano retrasado na África do Sul e assim por diante. Então, esse ano vai ser aqui no Brasil. Nós estamos premiando 9 estrangeiras e 9 brasileiras agora no encontro dos presidentes da República. Isso é super importante. Foram, sabe, mais de 1000 projetos entregues e a gente está premiando agora as melhores startups para estar em vários segmentos, isso com o apoio do SEBRAE, para avaliação de todos esses, as chairs de cada país, né, como a gente se chama de chair, a principal de cada país, que votou foi finalista no final, enfim, terminou votando em as ganhadoras da startup, que vai ser premiada agora. Então, isso é super importante. Então, próximo ano, a Índia que vai fazer essa competição, né? E aí a gente tenta fazer todo um trabalho que foi feito nos países, tem uma governança super interessante, todo país tem a mesma estrutura, né? Então, a gente consegue falar com o igual da gente do outro lado, não só eu como presidente, mas cada líder dessa. Então, tem uma líder da área da saúde, consegue falar com a líder da área de saúde
de cada país desse, cada líder da área de saúde, embaixo tem várias empresárias. Então, a gente consegue convocar todas elas para uma reunião de uma maneira interessante, né? Você vai falar de inteligência artificial na saúde. A gente consegue convocar e aprender cada vez mais o que está sendo feito na Índia, na Rússia. Então, é um aprendizado muito grande. Mônica, muito obrigada pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho. Tomara que aumente muito o número de mulheres empreendedoras. Muito obrigada, Roberta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até o próximo Cidadania Mulher.